O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. A vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos, podem se sentar. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Uma em Piedade. Você que é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que nos dá condições de mantermos essa comunicação com tantas pessoas nesse momento. Como missionário da Piedade, como responsável por ajudar-nos a continuar a propagar a palavra de nosso Deus. E repito, o mais importante não são as ideias dos padres que aqui estão ou qualquer outra pessoa que aqui passe, mas o mais importante é fazer tudo para que a palavra da vida ecoe no coração das pessoas, a fim de que elas realmente se vinculem àquilo que é necessário. Vincular a vida e unirem suas vidas àquilo que é fundamental. E é justamente nessa perspectiva, dentro de tantas que o capítulo 5, versículo 27 a 32 nos dão, que eu gostaria de convidar vocês a olharmos para o Evangelho de Lucas, que narra o chamado de Levi. Uma coisa extremamente importante aqui é lembrar o que significa o nome Levi. Levi significa vinculado, unido, ligado. E todos nós sabemos muito bem que nós nos ligamos, vinculamos, estreitamos laços a muitas coisas, pessoas, circunstâncias. Levi estava sentado na coletoria, cobrando impostos. Uma beleza aqui expressa é que ele estava num lugar onde boa parte do seu dia ele teria que passar. Como boa parte do nosso dia, passamos onde? No trabalho. Alguns na escola. Pouco passamos do nosso dia em casa. Ali estão vínculos. Me lembro, inclusive, que antigamente algumas pessoas eram chamadas assim, lá em Simonésia, no Cachoeirão ou na Ponte Preta, as pessoas falavam assim, vai lá no Dico mecânico, vai lá no Dico do cartório. São duas pessoas diferentes, em lugares diferentes, com atividades diferentes, mas com o mesmo nome. Eles estavam vinculados vivencialmente a contextos completamente diferentes, ligados. A coletoria de impostos, aqui, o cobrador de impostos sentado na coletoria, ele está vinculado a uma realidade, a uma vida, a uma história, a um contexto, a um costume. Tem um hábito ali. Jesus passa e diz, segue-me. Ele tem duas opções. Ele pode negar
continuar vinculado na coletoria de impostos, seguir a sua vida normalmente, fazer tudo o que fazia, sem nenhum constrangimento. Por favor, minha querida, pode ficar com ele. Pode ficar com ele aqui. Os adultos sabem o que estão fazendo. Pode ficar tranquila. Não precisa sair por causa disso. Por favor, se quiser se sentar, fique à vontade, tá bom? A casa é de vocês. E então, ele poderia ficar ali, ou ele poderia dar um passo. E esse passo significa vincular-se a alguma outra coisa que é nova, que é uma reconstrução, é um novo caminho, é um novo horizonte. Lembremos que a coletoria de impostos é também uma mesa. E na mesa, tanta coisa acontece. À mesa, nós falamos tantas coisas. Quando nos sentamos para fazer uma refeição em família, uma janta, aqui em casa, graças a Deus, a gente se esforça sempre para, pelo menos, sentar um pouquinho e conversar um pouco. Tá certo que a mesa de nossa casa, ela às vezes vai nos roubando o tempo e a gente vai conversando, e conversa boa. Nunca nós temos uma conversa que é infrutífera, sempre significativa. Na mesa tanta coisa acontece. Naquela coletoria um monte de coisas aconteceram. Naquela coletoria muitas histórias se cruzaram. Naquela mesa daquela coletoria muito se sabe, muito se deu. Naquele vínculo estabelecido. Então, quando Jesus diz, segue-me, ele não está simplesmente chamando Levi para dar alguns passos junto com ele. Está chamando agora, vincule-se a mim. Essa mesa significa uma coisa. Vamos para outra que significa outra coisa? Vamos para outra história? É justamente por isso que é muito imperioso olharmos para isso. É fundamental, é tão bonito. Porque Levi deixou tudo. Deixar tudo. Que significa aquela história naquela mesa. Deixar tudo o que significou da sua experiência ali, das suas referências. E levantou-se. Aqui esse levantou-se, ele tem uma diferença de todos os verbos levantar que a gente pensa. Porque quando a gente fala assim, levante-se, todo mundo fica de pé. Aqui não. Esse verbo é o mesmo utilizado para falar que Jesus ressuscitou. Jesus levantou-se dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Poderia ser outro verbo. Lá na raiz, lá no grego. O que eles estão querendo dizer agora? Levi, vinculando-se a Jesus, ressuscita para uma nova história. Ou, aliás, ele ressuscita e ressignifica a sua vida. Ele agora tem a oportunidade de ser um novo homem, construir uma nova história em outra mesa. Não é à toa que no versículo 29 já dá a seguinte ideia. Depois, Levi preparou em sua casa um grande banquete para Jesus, onde a gente faz banquete, aonde a gente janta. Tá certo que a gente tem o hábito de, às vezes, sentar-se em frente da televisão e comer. A gente não aproveita a comida, né? A gente engole, porque a gente não aproveita nem sabor, nada disso. Vai lá e se empanturra. Não é à toa que depois a gente fica aquele povo, né? Sentar-se à mesa, num banquete, é mais do que simplesmente comer, é aproveitar o que está se passando, as histórias e as conversas que se dão, aprendendo, ensinando, escutando, falando. Um banquete é isso. Um banquete não é só a gente comer, 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 comer. Porque a gente não come somente a comida.
a gente se alimenta da história das pessoas, como Levi também se alimentou da história que ele viveu naquela coletoria, porque ele estava vinculado ali. Agora, ele prepara um banquete para Jesus. Ali tem cobradores de impostos, mestres da lei, tem todo tipo de gente. E sabemos o desfecho. Não quero entrar nesses outros detalhes. Sabem por quê? Porque quem se preocupa e faz essa pergunta, por que vocês comem e bebem com pecadores? É porque está vinculado a uma outra coisa, a uma outra história, que não está nem um pouco marcada por aquele convite, segue-me. Eu quero ficar justamente com a perspectiva de Levi, que agora senta-se em uma mesa onde ele tem o passado, onde ele tem pessoas de vários contextos, mas ele pode manter-se vinculado a alguém que disse, segue-me. E façamos uma nova história, construamos um novo caminho, aproveitemos aquilo que o grande banquete da história nos oferece. Resta saber a que você ficará vinculado. É importante aqui, no chamado de Levi, também nos identificarmos, porque é preciso sabermos a que realmente estamos vinculados na nossa história. Existem aqueles que estão vinculados simplesmente a usar os outros para o seu prazer. E aqui não é só do ponto de vista sexual que eu falo. Porque, infelizmente, quando nós pensamos que usamos as pessoas para o prazer, nós pensamos simplesmente que é relação sexual. Não! Nós usamos as pessoas para o nosso prazer quando nós não respeitamos limites. Nós usamos as pessoas para o nosso prazer, coisas para o nosso prazer, quando nós nos achamos com direito de tanto e tão pouca obrigação. Afinal de contas, quantas vezes eu vi em determinados lugares onde muitas pessoas eram necessitadas e tinham aqueles que não eram, mas faziam a questão de pular uma roleta do ônibus. Quantas vezes eu vi isso? Quantos relatos eu tive? E esses prejudicavam exatamente aqueles que tinham as dificuldades. Ou também, podemos ver a que estamos vinculados. Podemos pensar somente ao lucro, mas não nos esqueçamos de uma coisa. Geralmente quem muito se preocupa com o lucro também não gosta de levar o seu prejuízo. Ou então, podemos ver a que estamos vinculados. Não, nós estamos vinculados a uma ideologia, e não importa qual seja. Dentro da igreja, nós temos aqueles que falam que são de esquerda e de direita, e que infelizmente nem sabem o que é a diferença de uma coisa para outra. Alguns se dizem progressistas, outros se dizem conservadores. Não sabem o que conservar e nem sabem o que mudar. Seguem numa onda, a partir de ideias, vinculados a pessoas e a histórias que, na verdade, não significam e não fazem nada para ninguém. Podemos nos vincular, podemos estar vinculados ao toma lá da cá, que achamos escabroso quando vemos políticos fazendo seus conchavos, como, por exemplo, ontem nós vimos em Curitiba, se não me engano, em algum lugar, não me lembro onde, que o Legislativo e o Executivo se vincularam para um determinado aumento, aí um vereador, não sei se por consciência ou por medo de queimar o seu filme, votou contra, e todo mundo foi contra ele. Nós achamos um absurdo isso, mas vejamos, na nossa história, nós também não fazemos e não corremos o risco de fazer alguns pequenos conchavos dentro de casa, na família, ou no emprego, no trabalho, para manter algumas coisas como elas sempre foram. Tudo porque nosso coração e a nossa história está vinculada a algo. O tempo que nós vivemos agora é um tempo onde precisamos refletir a que meu coração está vinculado,
para que eu não cometa o mesmo erro ao qual Isaías aponta na sua exortação do capítulo 58, versículos 9b a 14. Se destruíres os instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa todo mundo sabe o que significa, né? Se acolheres de coração aberto o indigente e preparares todo socorro ao necessitado, nascerá uma luz e a tua vida obscura, olhe, a vida obscura será como o meio-dia. A vida obscura é aquela que a gente não divulga. Tem coisa que a gente não fala para ninguém, né? Nem para a gente mesmo. Isso é normal. Tem coisa que a gente não vai falar mesmo. Bom ou ruim. Eu conheço muita gente que tem muita coisa boa no obscuro. Fica lá quietinho, guardado. Ninguém precisa saber. Mas, em compensação, as coisas boas estão no outdoor. E eu conheço aqueles outros que estão no outdoor, a sua cara bonita. Mas a vida obscura é aquela vida que ninguém conhece. É a vida que realmente marca a que a gente está vinculado. E aí eu concluo trazendo a imagem de um senhor que todos os dias ele saía e não falava nada para ninguém. Saía. E aí, obviamente, né? Quando a gente pensa que tem algumas coisas estranhas, por que não fala onde vai? Por que não dá satisfação? Ninguém perguntava nada e ninguém tinha coragem. Aí um belo dia, e esse homem trabalhava como caminhoneiro. E a vida de caminhoneiro, ela é a seguinte: quem é caminhoneiro sabe. Meu pai é caminhoneiro. Isso é uma história que eu conheço de uma outra circunstância. O caminhoneiro ele tem uma vida que se dá nas estradas, e é todo dia praticamente, e não tem muito o que fazer de diferente. Na estrada, a gente vê de tudo, desde as pessoas que são literalmente criminosas, até aquelas que são realmente boas e atenciosas. E esse homem, ele ia, trabalhava, voltava, chegava em casa, pegava suas coisas, dava um beijo na mulher, algumas coisas assim, ficava um pouco, chegava, por exemplo, 10 horas da noite, saía 3 horas da manhã para poder voltar na outra semana. Geralmente, vida de caminhoneiro é assim. E aí, então, um dia ele escutou dos filhos, depois de muitos anos, que eles achavam que ele teria traído a mãe deles. Afinal de contas, na estrada, uma semana na estrada, tendo de tudo que se oferece, tudo mesmo, de homem a mulher, droga, bebedeira, tudo. Ele tinha a possibilidade de falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Se justificar, tudo. E eu sei que isso não aconteceu porque eu conheço esse homem. Ele só disse assim: se até o dinheiro que eu trazia para dentro de casa ficava com sua mãe, e todo o dinheiro, e nós não recebíamos nada fora disso, como eu poderia fazer alguma coisa senão com a única marmita que eu saía de casa e voltava na sexta-feira? É uma pergunta simples, porque a vida oculta desse homem, ela pode ser uma luz ou escuridão. Depende do que
ou em que o nosso coração está vinculado?